Calma aí. É bom, complementando a parte da Maria aí, né, que um ponto muito interessante que foi falado, um ponto sobre o filme em geral, né, que é sobre um professor que vai usar uma metodologia diferente para ministrar a aula dele sobre, não tô lembrando agora esses detalhes, né, aí começa com uma brincadeira dentro de sala de aula, que como a Maria falou, pelo carisma do professor, vai chamando muita atenção dos alunos, né? Os alunos vão gostando da dinâmica e vão se envolvendo cada vez mais, atraindo até outros alunos fora da turma, que acabaram indo, inclusive, para a turma para ter essa aula, para ter essa aula, né? Por ela ser tão interessante. Aí o que acontece? Um ponto também que eu percebi no filme é o professor, tipo, é perceptível em certos pontos que ele meio que gosta de ter esse controle, sabe? Quando já tá no nível muito avançado, já tá tornando algo sério, preocupante já, ele meio que gosta de ter esse poder. Aí, inclusive, até a esposa dele fala que é pra ele parar com isso, que já tá saindo fora do controle. Aí, outro ponto também é que a gente pode ver isso, a gente viu isso muito no Brasil nos últimos anos aí, né, no último governo, como, por exemplo, o governo Bolsonaro, onde as pessoas se envolveram cegamente a esse movimento bolsonarista aí, e cegamente a um nível mesmo de a, comparar ele ao próprio Messias, né? Que é o Deus Deus não. Uma coisa do cristianismo que eu não entendo muito bem disso. Isso pode sair do controle, e saiu do controle em alguns pontos aqui no Brasil, como por exemplo quando invadiram o Planalto. E também a mesma coisa aconteceu no filme quando o menino lá se descontrolou, que eles queriam acabar com o movimento, a onda, né? Então o menino se descontrolou, pegou uma arma e atirou nas pessoas, então saiu fora do controle totalmente aí. E isso foi muito, foi como um reflexo na nossa sociedade brasileira nos últimos anos. Outro ponto também é a questão sobre o movimento em si, que eu queria falar a onda. Que ele contribuiu para. Ele se formou, na verdade, pelo fato de dos adolescentes envolvidos nele serem de família assim desestabilizada. Muitos deles, como o mais louquinho lá, o que atirou nas pessoas, ele vinha de uma família não era estabilizada, na verdade. Ele encontrou um conforto e o sentimento de pertencimento, de se pertencer a alguma coisa, que foi isso que contribuiu para ele se apegar tanto ao nível de sair por aí, tipo, aderir totalmente à causa e tornar aquilo a meta de vida dele, o objetivo de vida dele, pelo aquele período de tempo lá, que passa o tempo que se passa o filme. Que ele, inclusive, vai, como falaram aí, que ele vai pichando os canos, ele vai, se torna bem, um membro mesmo, bem, um dos principais, não, assim, né, tipo, bem, como é que é a palavra? Extremista. E é isso. Ah, tá. Outro ponto também que foi abordado em sala, que eu queria discutir aqui, é sobre é um movimento fascista, né? Que o próprio professor abordou na sala que a Alemanha não está livre de surgir um movimento totalitário. Extremista, não sei qual é a palavra, mas um movimento daquele tipo, fascista. Que lá, claro, no filme é só uma licença poética, digamos assim, né? Uma coisa que não é realidade, né, claro. Mas também aquilo é um exemplo de o que poderia acontecer. Então, porque por isso que é importante a gente não esquecer a história e não esquecer o passado, porque esses tipos de eventos assim podem voltar a acontecer, como foi mostrado no filme. Tem que ser estudados em escolas, tem que ser mostrado, tem que ser estudado e não pode ser esquecido, porque eles podem vir a se repetir. Agora eu passo a minha palavra aí para quem quiser falar alguma coisa.
Bom, Cauã, aqui eu vou pegar um ponto muito específico, onde o Thiago mencionou que o professor, ele estava gostando desse poder que ele estava tendo, pois, teoricamente, não, ele estava gostando disso, mas quem deu poder para ele, de forma geral, foi os próprios alunos que ficaram a absorver essa ideia. Ele só simplesmente não colocou as ideias na... Ele não impôs a vontade dele sobre os alunos, ele apenas plantou as ideias e foi crescendo na cabeça das pessoas até eles nem perceberem que já estão fazendo parte desse movimento. E tudo isso só começa quando ele queria dar uma aula, se não me engano, era de anarquismo e ficou com essa autocracia. E ele ficou muito puto com isso, pois ele queria aquela aula que ele estudou o verão inteiro, segundo ele, lá para dar esse assunto, só que o professor lá não quis trocar de matéria com ele. Tanto que é isso que culmina na ideia da onda. Tem uma cena lá que ele pede para todo mundo ficar em pé e começar a chutar o chão. E todo mundo começa a fazer isso e pergunta para ele por que nós estamos fazendo isso. E ele só fala porque embaixo é a aula de anarquismo. E tanto que depois essa meio briguinha com o pessoal de anarquismo vai desenvolver que cria dois núcleos, que é o pessoal de anarquia e o pessoal da autocracia. Onde nenhum deles se gostam e ficam nessa briga. Os próprios alunos ficam brigando entre eles para provar quem, entre aspas, seria o melhor. E outra razão é que o professor, que é o Heiner, ele não gosta de... Não é professor Heiner. Ele pede para os alunos chamar ele de senhor Heiner. E toda vez que os alunos levantar para falar. De começo eles não gostam muito disso, mas ao longo do tempo eles só vão referindo a ele como senhor Heiner. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi que, depois da primeira aula, ele mudou todas as cadeiras de lugar e colocou os alunos distribuídos, de certa forma que um tem notas boas e no outro tem notas ruins, com o intuito de o bom ajudar o ruim. E, de certa forma, isso, eu não sei se isso daria muito certo na sociedade atual, pois as pessoas vivem muito em bolhas, mas eu não sei se poderia ocorrer, de certa forma, isso. E agora, Patrícia, pode falar. Outro ponto que eu queria ressaltar é sobre o quanto o filme coloca uma importância no que a gente tem que ter um pensamento individual, igual aquela menina lá que, quando percebeu que aquilo estava sendo uma manipulação, é, ela se recusou, né, a participar e tal. E do quanto a gente tem que analisar as situações e resistir à pressão de uma maioria fazendo uma coisa que às vezes, tipo, não é muito legal e muitas vezes a gente se leva a fazer coisas que uma maioria faz só porque tá. Isso é um ponto que eu percebi no filme também. Passo agora a palavra para Maria. Complementando o que a Patrícia falou, nós levamos a uma parte que é a identidade grupal e a exclusão, porque como vemos que a onda ela foi tomando proporções muito grandes, nós vemos pessoas que elas praticamente só foram literalmente na onda. Elas não pensaram que aquilo era uma coisa que estava se tornando extremista, elas simplesmente foram indo. E muitas pessoas entraram por pressão, porque se não me engano é aquele caso do menino que não foi deixado entrar dentro da escola porque ele não fez a saudação da onda. E isso leva a pensar, né, como o caso daquele menino que eu citei anteriormente, é basicamente ele entrou porque ele queria ter uma noção de pertencimento a algum grupo social. Então, eu vou deixar aqui aberto, se alguém quiser. Essa parte que a Maria falou sobre esse menino aí, ele é muito interessante, pois na família dele, os pais, ele falava pros pais, nossa, olha, eu já aprendi tal coisa, os pais, que legal. Tipo, era literalmente ele cagando porque o filho dele estava aprendendo, e ele se viu acolhido nessa família, como ele tá dizendo que era uma família, pois ninguém é melhor que ninguém lá. Quando é junto, todo mundo se protege. E uma coisa muito importante para cena do filme é que, como eu já tinha mencionado aqui anteriormente, eles têm uma briguinha com o pessoal de anarquismo. E um desses momentos, esse moleque aí, ele vai e
saca uma pistola e aponta pro pessoal de anarquismo. Aí os povos, ei, peraí, mano, como assim? Aí ele fala, mano, sai daqui, senão eu vou dar um tiro em cada um. Aí o pessoal de anarquismo vai embora. Aí o pessoal da onda, né, fala, mano, por que tu tem uma arma? Aí ele pensa, não, eu só tô brincando, isso daqui é bala de airsoft, não causa nenhum problema não. Aí eu falo, tá, mano. E tipo, eles deixam por isso mesmo, o moleque comprou uma arma e ninguém ligou pra isso. E isso vai culminar no ápice do filme, né, que é no final, onde quando o professor tenta acabar, que ele viu que saiu do limite há muito tempo esse projeto da onda, ele tenta acabar com isso, né? No entanto, os alunos não aceitam. Tipo, os alunos deixaram aquela ideia que ele tinha, que era o objetivo principal, né? E isso dizendo que ele mesmo estava errado e que ele tinha que voltar a ser como ele era antes. Ele, no entanto, diz que vai terminar, mas esse aluno ele pega e fala que não vai, porque a onda foi tudo que deu certo para a vida dele até aquele momento, pois ele se sentia alguém lá na onda. E acabando aquilo, ele vai voltar a ser um Zé Ninguém. Tanto que ele já tava na beira da loucura. E ele saca a arma novamente, só que dessa vez não era bala de airsoft, era realmente uma bala. E ele atira no moleque e depois se mata, pois a onda iria acabar, então ele ia voltar sem ninguém. E ele não queria voltar sem ninguém. E no final acaba assim um filme com em choque, né, com essa cena final e o professor sem entender o que ele fez. Dá pra perceber que, tipo, ele não se arrepende totalmente, ele só não se arrepende de ter deixado escapar do controle, mas só que ele apoiou essa ideia dele. Ele, no final, só não acredita que um moleque se matou na frente dele por culpa dele. Tanto que, quando ele tá sendo algemado, sendo levado pra viatura, ele meio que não se arrepende, ele só fica perguntando como que isso tudo aconteceu. E ele não entende. Ele não meio que se arrependeu de tudo isso que ele fez. E acho que é isso. Se alguém quiser falar mais uma parte aí. Alguém vai querer falar? Bom, esse foi o nosso trabalho. A gente tentou abordar o máximo de detalhes que a gente conseguiu. Ah, como é que é? Pois é, aqui tem o máximo de conceitos, de detalhes, de tudo que a gente observou no filme e tentou trazer para a realidade, percebeu. E é isso. Muito obrigado pela atenção de quem está ouvindo. E boa noite. Boa noite.